Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Hidrovias. Temos hoje a presença dos senhores Fábio Schettino, diretor-presidente, André Kubota, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Ana Carolina Bastos, gerente de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Após os comentários da Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante necessite de ajuda durante essa teleconferência, basta digitar *0 para falar com a operadora. O evento também está sendo transmitido ao vivo por webcast e pode ser acessado por meio do link do site disponibilizado para investidores e analistas. Os participantes podem visualizar os slides na ordem que desejarem. Aqueles que acompanham a apresentação por meio do webcast podem postar suas perguntas em nosso site. Elas serão respondidas pela equipe de RI após o término da conferência. Antes de continuar, gostaria de mencionar que as declarações futuras são baseadas em crenças e premissas da administração da Hidrovias e informações atualmente disponíveis para a empresa. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições relacionadas às condições macroeconômicas, da indústria e outros fatores podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schettino, que iniciará a apresentação. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer por participarem da nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouco sobre o cenário de pano de fundo que contextualizou o resultado desse trimestre, já que não é novidade para todos aqui, mas serviu para comprovar mais uma vez a resiliência do nosso negócio, com a manutenção de patamares robustos de margens operacionais, mesmo em meio a cenários adversos nos dois principais corredores onde nós operamos. E na sequência, eu vou comentar rapidamente sobre o cenário que estamos vislumbrando para o ano que vem, e aí eu passo a palavra para o André Kubota, que vai comentar brevemente sobre os números do trimestre e do acumulado do ano, e por fim a gente abre aí um espaço para interação, perguntas e respostas. Tá? Então, convidando a vocês para ir lá para o slide 4, tá? Eu queria começar aqui reforçando os pilares fundamentais da nossa companhia, que permitem que mesmo num ano que tivemos uma convergência de situações bastante atípicas externas, que fogem ao nosso controle, nós conseguimos entregar um resultado bastante consistente e resiliente. Nós estamos posicionados na cadeia de valor dos setores onde o Brasil é um global player. Isso significa que podemos ter até anos com algumas questões pontuais, como esse que nós passamos agora, mas sem impacto no cenário de longo prazo. O cenário de grãos do Brasil exemplifica muito bem o que aconteceu, ou seja, já que tivemos um ano com desafios no início do ano na qualidade do grão de soja, e aí mais especificamente no segundo semestre a quebra das safrinhas de milho. Mas as projeções para o ano que vem, 2022, já demonstram um cenário muito positivo, ou seja, o Brasil vai continuar sendo um dos maiores exportadores de grão do mundo e por esse motivo continuará precisando de projetos e soluções de infraestrutura que viabilizem o escoamento desses grãos de forma mais eficiente e competitiva possível. E nós, da Hidrovias do Brasil, nós temos trabalhado para ser cada vez mais essa solução logística mais eficiente, mais moderna e sustentável para os nossos clientes. Um dos caminhos que a gente encontrou, e a gente tem falado muito sobre isso aqui com vocês, para fornecer essa solução cada vez mais eficiente foi por meio do desenvolvimento de ativos de ponta, com tecnologia de ponta, ativos customizados para cada uma das operações e que trazem uma diferenciação estratégica competitiva muito grande para o nosso negócio. Isso ficou muito claro esse ano nos ativos de baixo calado que nós temos no Sul, que permitiram que nós navegássemos pelo menos 2 meses a mais que os outros players lá na hidrovia, com a utilização do contrato full da Vale. Nesse e no próximo ano, que a Vale obviamente já apontou também a frota plena. Isso demonstra de forma muito clara um nível de confiança muito grande na prestação de serviço da hidrovia e nos nossos ativos. Ou seja, essa confiança, esse relacionamento próximo com os clientes
vem de uma combinação bastante rara de crescimento por meio de contratos de longo prazo com clientes de primeira linha. Ou seja, esse ano, mais do que nunca, ficou claro o quanto esse relacionamento estreito, esses contratos são diferenciais para nós, garantindo uma resiliência muito grande durante momentos adversos. Nós encerramos os primeiros 9 meses de 2021 com uma margem EBITDA ajustada de 53%. Ou seja, nós fomos capazes de aumentar mais de 1 ponto percentual na margem EBITDA em meio a um cenário difícil e com uma base de comparação muito forte no ano passado. É importante lembrar aqui que o resultado de 2021, que nós estamos comparando com esse ano, ele é um ano que teve safra recorde no norte, e teve níveis mais favoráveis de Rio no sul quando comparado a esse ano. E esse resultado só foi atingido porque temos um time muito focado em entregar o plano de negócios, ágil, atento às necessidades de mercado e buscando aí soluções inovadoras que possam otimizar ainda mais a operação da companhia. Então, feita essa introdução, eu queria ir para o slide 6 para comentar um pouco sobre o cenário do sul primeiro. Vocês têm acompanhado aí com dados públicos que mostram que a evolução das chuvas nas regiões onde operamos e temos apresentado aí mensalmente um comunicado ao mercado, mostrando a situação da navegação nessas regiões mais críticas, que são mais no tramo norte do Rio, mais próximo ali a Corumbá, onde a gente faz a carga do minério para a Vale, onde a gente transporta então esse minério para o nosso contrato da Vale. Nós mantemos essa prática para sermos transparentes com o mercado e para ajudá-los aí no entendimento da evolução desse cenário. Mostramos que o mês de setembro ele foi bastante restritivo, que tivemos operações pontuais em setembro, em linha com o que nós imaginávamos quando nós divulgamos o resultado do segundo trimestre de 2021. Já em outubro a gente não navega nessa região, também em linha com o que apresentamos aí aos senhores no comunicado, e o nível de calado chegou a um patamar realmente muito baixo em outubro, que vocês podem observar aí na linha no slide, que mostra que chegou a um patamar muito próximo até das mínimas históricas. Tá? A boa notícia para compartilhar aqui é que o período de chuva, de fato, retornou, como a gente vinha prevendo, a partir da segunda quinzena de novembro, e temos visto aí um movimento de recomposição do nível do rio, também em linha com dados históricos, ou seja, nós partimos, portanto, de uma base de comparação mais baixa, porque o rio chegou em nível muito baixo, mas as projeções agora para frente nos confortam de que o rio seguirá apresentando melhoras nos próximos meses. Isso acontece mesmo quando a gente observa os registros das mínimas históricas, como a gente pode ver no gráfico aí. Então, eventos como esse que passamos em 21, eles já ocorreram no passado, mas não representam, na nossa visão, uma mudança estrutural no comportamento hídrico do rio. O rio é sazonal, naturalmente, ele vai ter períodos de baixa, ele vai ter períodos de alta, e a gente, obviamente, passou ou está passando, acho que é o término de um ciclo desses períodos de baixa, que em 121 anos a gente já observou aí 13 vezes acontecendo na série histórica. Então, foi um cenário difícil, desafiador, mas indo para o slide 7, eu volto a reforçar o quanto a nossa operação é diferenciada e melhor do que a média dos outros players. Nós chegamos a atingir quase 85% de market share no transporte de minério em Corumbá. E fomos, em setembro, o único player hidroviário a movimentar carga nessa região. O preço do minério continua em patamar adequado para exportação, isso é uma boa notícia, e por esse motivo nós estamos nos preparando para conseguir transportar volumes ainda maiores no ano que vem, mesmo que o rio não volte às condições plenas de normalidade histórica. Tá? A nossa expectativa para o ano que vem, em relação a essa questão hídrica, é de que o rio se comporte em 2022 mais parecido com 2020, que ele apresentou condições melhores do que esse ano, mas ainda abaixo das médias históricas. Mas, neste caso, o rio ficando mais parecido com a performance de 2020 do que 2021, a gente já consegue performar um volume bastante melhor, porque esse ano realmente foi muito restrito. Tá? Nossos times eles têm trabalhado para criar soluções alternativas, aí, criativas, que nos ajudem a obter resultados ainda melhores, mesmo nesses cenários atípicos. Então, nós entendemos que esse nível de rio não será recorrente, os dados históricos não nos levam a crer que há uma nova tendência nessa região, mas ainda assim a gente quer estar preparado cada vez mais para poder ter uma operação melhor quando essas situações acontecerem, seja quando acontecerem. Tá? Então nós estamos negociando algumas ações que eu queria compartilhar aqui com vocês, que são importantes, são inovadoras e que nos preparam melhor para passar por uma situação adversa no futuro, seja ela quando for. Tá? A primeira delas é usar boias de atracação, tá, no pier,
que pode gerar um ganho cerca de 2 pés de carregamento de minério, e hoje é uma restrição importante, né? Ou seja, a ideia é colocar boias que afastam a barcaça do pier, tá? Para o carregamento, e dessa forma a gente conseguir fazer um carregamento numa posição mais afastada do costado do pier, onde o nível de calado é melhor. Então é uma solução simples que a gente acaba ganhando aí 2 pés de calado na carga, isso pode fazer uma diferença. Outra alternativa que nós estamos avaliando que pode ser muito benéfica para nós na operação, é o utilizador de um transbordador flutuante que pode funcionar como um buffer para a operação. Ou seja, o transbordador ele fica num certo nível do rio, que para cima, onde o calado é mais baixo, tá? E as restrições são maiores, nós poderíamos navegar com ativos menores. E a partir do transbordador, nós enchemos comboios maiores e descemos com comboios maiores a partir daquele ponto. Lembrando que as restrições de navegação que a gente tem enfrentado esse ano, elas são mais no tramo norte do rio, mais de Assunção para cima, de Assunção para baixo. Mesmo em condições tão adversas quanto desse ano, a gente ainda tem uma condição de navegação melhor, tá? Então essa configuração ela vai proporcionar aí uma qualidade, uma quantidade menor de viagens na parte mais ao sul, o que resultaria para a gente também menores custos variáveis, por exemplo. Ou seja, com isso nós vamos estar mais bem preparados na região já em 2022, ou seja, se o nível dos rios ainda seguir atípico e abaixo das médias, nós vamos ser capazes de operar de forma ainda melhor, e se o nível dos rios voltar para os cenários mais normal, que é algo que a gente espera que aconteça, nós vamos conseguir capturar com maior eficiência ainda todo o potencial daquela operação. Então, feito essa introdução, eu passo a palavra aqui para o André Kubota, ele vai comentar um pouco sobre os resultados do trimestre e eu volto na sequência aqui para falar do Corredor Norte. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados. No slide 8, vocês observam os volumes movimentados no Corredor Sul e o EBITDA gerado por operação, que, como o Fábio mencionou, estão abaixo do seu real potencial em função das restrições. Os volumes cresceram significativamente, tanto na visão trimestral como na visão de 9 meses consolidados, principalmente em função de maior volume de minério de ferro transportado, que foi 158% superior no trimestre e 187% superior nos 9 meses. O EBITDA ajustado da operação acabou ficando pontualmente menor agora, no terceiro trimestre do ano, mesmo com os volumes maiores, também devido a um descasamento entre volume movimentado e a receita reconhecida, já que parte do volume ainda não chegou ao destino final. Então o volume é contabilizado e a receita será reconhecida quando há a entrega da carga no ponto final do trajeto. Adicionalmente, há um impacto relacionado aos maiores custos da operação durante esse momento de grande restrição, que é o mais significativo. Operar nas condições atuais exige inúmeras adaptações, como fracionamento de carga, realização de mais viagens e, por consequência, temos custos variáveis maiores. Como o Fábio mencionou, partiremos de um cenário de calado restritivo este ano e, por esse motivo, o ano de 2022 ainda deve ser um cenário de transição, ou seja, não devemos ver um nível de rio normalizado, mas deve voltar a patamares melhores que esse ano. Esse cenário mais positivo, juntamente com as novas iniciativas que foram mencionadas, nos dão confiança de que essa operação poderá começar a mostrar resultados mais condizentes com seu potencial a partir do ano que vem. No próximo slide, o Fábio vai comentar sobre o Corredor Norte e a dinâmica, e depois eu volto para falar dos resultados deste corredor, que foram muito fortes e merecem nosso destaque. Obrigado, Kubota. Então, indo para o slide 9, o cenário no Corredor Norte para o ano de 2021 está praticamente dado, né? Está configurado, a gente já sabe com bastante clareza o que vai acontecer. Nós já comentamos amplamente aqui com vocês no trimestre passado sobre o que aconteceu com a safrinha de milho e que isso impactaria os volumes desse corredor ao longo do segundo semestre. Ou seja, aquilo que a gente disse que estaria acontecendo, está se configurando, não deveria ser surpresa. Não foi para nós, eu acho que para o mercado a gente vem alertando isso há mais tempo. E, obviamente, destacar aqui que essa quebra de safra do milho, ela não é específica para hidrovias, ela é sentida por todos os players de logística de exportação e que não houve nenhuma mudança estrutural quanto ao nível de competitividade do Corredor Norte quando comparado aos demais corredores. Como a gente pode ver aí, o Corredor Norte manteve uma posição de liderança nas exportações de grão originados do Mato Grosso, né? Encerrou setembro com 53% de market share. Então, de novo, uma posição muito relevante, muito forte e não menor daquela quando no cenário de não quebra de safra, que é o que a gente espera para o ano que vem. O nosso market share em Miritituba, que é o principal porto de embarque no Arco Norte, ele continua crescendo e nós somos responsáveis por 47%
de todo o volume de grão que passou por ali no trimestre. Ou seja, esses dados mostram que não houve mudança estrutural relacionada a esse corredor. Isso deve ser mantido para os próximos anos, né? Nós temos aí total convicção, tá? E nós sabemos, vocês provavelmente vão perguntar aí como é que está, nós estamos vendo a safra de 2022 e por esse motivo eu já vou me adiantar aqui e mostrar um pouco no slide 10, se a gente puder mudar para lá, como é que nós estamos vendo as projeções do IMEA para a safra de milho e de soja para o Mato Grosso no ano que vem. Ou seja, o plantio de soja foi praticamente finalizado, tá? Acontecendo aí de maneira muito antecipada quando comparado com o ano passado, até mesmo com as médias históricas. Isso nos dá aí um conforto de que, aparentemente, pelo que a gente está vendo, haverá uma janela ideal para plantio do milho, diferente do que aconteceu esse ano, né? A produção de soja do Mato Grosso ele deve atingir mais de 37 milhões de toneladas no ano que vem, um crescimento de quase 4% comparado a esse ano, e mais uma vez, a área de influência da Hidrovias do Brasil, ela continuará crescendo acima da média do Estado, ou seja, quase 4,5%, cerca de 4,4% de crescimento na região onde a Hidrovias do Brasil tem a sua vocação natural e é mais competitiva. A Agroconsult acredita, né, que é a nossa fonte aqui, de que o volume de soja direcionado para exportação no ano que vem vai ser quase 15% superior ao volume desse ano, né, um cenário que pode ser muito benéfico para nós ali como principal player do Arco Norte. Em relação ao milho, as perspectivas de crescimento são ainda maiores. O IMEA projeta uma produção de quase 40 milhões de toneladas de milho para o ano de 2022, né, e com crescimento de 21,5% quando comparado a esse ano. Sendo que a nossa área de influência, ela cresce mais ainda, ela cresce 24%. Então, sempre a mesma dinâmica, né? O meio norte crescendo mais do que a média da produção do Mato Grosso. E quando a gente diz, né, que o futuro ele aponta para aquela região onde a Hidrovias do Brasil tem uma vocação natural e é mais competitiva, é porque ali é que o crescimento continuará se dando de forma mais pungente. A mesma Agroconsult também aponta que vai haver um crescimento de volume direcionado para a exportação, que deverá ser quase 60% superior a desse ano. E aí a base de comparação, obviamente, ela está depreciada, porque tivemos um ano onde a exportação sofreu, mas nós estamos falando de uma previsão de 60% de aumento de exportação para o ano que vem, voltando para uma dinâmica mais normalizada, e na verdade até superior àquela que nós tínhamos antes da quebra da safrinha esse ano. Então, ou seja, é um crescimento contínuo. Às vezes você tem esses percalços, quebra de safra acontece, mas a tendência continua sendo uma tendência de crescimento muito robusta, muito favorável. Vocês podem ver aí que nós estamos falando de projeções de safra recorde para 2022, cenário muito positivo para nós, a companhia. Nós estamos trabalhando de forma incansável para que a gente consiga praticamente operar com a capacidade plena nesse corredor durante o ano que vem. Isso é que nós estamos buscando. A próxima pergunta que eu tento antecipar de vocês aqui é como é que a gente vai operar ano que vem. E aí, eu queria lembrar que, diferentemente da maioria dos players de logística de grãos, tá, nós da Hidrovias nós já partimos o ano com mais de 50% da capacidade contratada por meio de contratos de longo prazo. Então isso é muito importante, né? Ou seja, apenas metade ou um pouco menos da metade da nossa capacidade ela é negociada, e essas negociações elas estão começando agora, né, essa semana, nos próximos dias, e a negociação para o ano que vem, elas vão acontecer em um cenário de safra que nós temos uma expectativa de que seja de recorde, onde o mercado continua lidando com gaps de infraestrutura, né? Vamos lembrar aqui que nada dos nossos pilares estratégicos mudaram, né? Isso aqui continua sendo um play de eliminação de gap de infraestrutura, tá? Ou seja, o gap de infraestrutura é que limita a demanda. Tá? À medida que a gente coloca infraestrutura adicional, a gente estimula a demanda e a gente fomenta ainda mais esse crescimento. Como eu já mencionei aí em outras conversas, outras apresentações com vocês, o nosso negócio é um negócio de volume. Então, quanto mais a gente consegue encher a capacidade, mais é otimizada a nossa operação e, consequentemente, melhora o nosso resultado. Esse vai ser o nosso foco para 2022 e, para isso, nós vamos nos concentrar para poder tomar a capacidade plena do nosso corredor norte ano que vem. Então, voltando para temas um pouco mais estratégicos, lá no Investor Day que nós fizemos em abril, nós mostramos alguns cenários e projeções para vocês de 2030 e 2035, inclusive vendo algumas visões diferentes, aí, alguns cenários que nós abordamos, o primeiro deles tendo somente a Ferrogrão, o segundo deles tendo a Ferrogrão com a possível extensão da Malha Norte, o terceiro tendo somente a extensão da Malha Norte e não tendo Ferrogrão, e um último cenário onde não tem nenhum desses projetos, né? A apresentação com esses números está disponível no nosso site de RI, mas eu queria lembrar aqui
porque todos esses cenários deixam absolutamente claro que o nosso plano de negócio ele independe desses projetos. Nós somos capazes de manter o nosso volume cativo, que vem da região meio-norte do Mato Grosso, independentemente de qualquer um desses cenários. Porque ali é que é a região que mais cresce, como eu disse, é a região onde nós somos mais competitivos em função da proximidade com o nosso sistema logístico, né? Além disso, nós temos um sistema integrado mais eficiente de transporte de longa distância para grãos no norte do país, ou seja, o market share do Arco Norte comprova isso e o market share da Hidrovias no Arco Norte comprova isso, né? Então, a maior dúvida que nós escutávamos, ou uma das grandes dúvidas que nós estamos escutando aí, que nós escutamos na apresentação, estava relacionada com essa extensão da Malha Norte, como isso afetaria o nosso plano de negócio, né? E nós continuamos, de forma muito clara, defendendo a visão de que as projeções de crescimento da produção de grãos do Mato Grosso são de tal forma pujantes e fortes que, na realidade, ele vai demandar vários projetos de infraestrutura para poder atender essa demanda. Caso contrário, você vai ter uma restrição ao crescimento por falta de infraestrutura. Então, a gente sempre defendeu, né, e acredita, com bases muito sólidas em estudos, que há espaço para todos esses vetores logísticos, e quanto mais saídas logísticas o Mato Grosso tiver, mais o produtor vai estar estimulado a plantar e maior vai ser o crescimento. Agora, de novo, ele vai se dar com forma mais intensa, com crescimento maior no meio norte, porque é ali que nós temos uma área de disponibilidade maior de terra para substituição de pecuária por agricultura, tá? Ou seja, nenhum projeto de forma isolada, na nossa visão, vai ser capaz de atender toda a demanda da região, principalmente porque continua existindo gargalo em outras pontas, né? A gente não pode esquecer que esses sistemas são sistemas de logísticos integrados, ou seja, existem gargalos para serem equacionados também nas pontas, nos terminais, como em Santos, por exemplo, né? Então, isso é algo que a gente tem que analisar, não é simplesmente aumentar a capacidade de transporte, você precisa de aumentar a capacidade de acesso aos portos e também de carga dos portos. Isso, de novo, são sistemas multimodais integrados que obviamente, por serem integrados, precisam de responder na sua totalidade. Então, um aspecto importante que eu queria comentar aqui, né, já também tentando antecipar algumas perguntas, em relação a Ferrogrão. A nossa visão continua sendo muito positiva, né? Nós estamos, sim, analisando, fazendo estudos para suportar, para que a gente possa avaliar o projeto, né? Isso, de novo, isso não é um projeto para estar no balanço da Hidrovias do Brasil, isso não é um projeto para a Hidrovias do Brasil liderar, mas assim como nós fizemos na BR-163, nós queremos ser um indutor dessa discussão e poder agregar players e mostrar que, de fato, é uma iniciativa de um projeto transformador e que viabiliza o volume ainda maior lá no Mato Grosso. Ferrogrão para nós é um upside, Ferrogrão para nós não é uma necessidade que não me faz cumprir o meu plano de negócio caso ela não ocorra. Mas é um grande upside, obviamente a gente apoia e vai dentro do que é possível e dentro da vocação nossa ajudar na viabilização. De novo, assim como fizemos na BR-163, que doamos o estudo de viabilidade econômica e sequer participamos do BID, e hoje temos a BR na mão do setor privado e podendo ser bem cuidada para que a gente não tenha aí uma reversão do cenário que nós tivemos no passado, tá? Outro ponto que eu queria comentar com vocês, já também tentando antecipar alguns pontos, é que nós temos recebido alguns questionamentos mais recentes sobre o impacto aí da FICO 2, né, na nossa operação. Isso obviamente está na imprensa, a gente sabe que tem alguns pleiteantes a esse projeto, tá? Mas a gente vê isso de forma muito tranquila, isso não nos preocupa, basicamente por duas razões, né? Nós achamos que esse trecho tem baixa viabilidade econômica, a gente acha, na nossa visão, que é difícil essa conta fechar, né? Há várias incertezas em relação à viabilidade desse trecho, e a gente vê mais como um movimento aí de posicionamento defensivo, dos pleiteadores, já que a MP que permitiu isso, ela não traz e não requer garantia firme para demonstração de interesse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente avalia é que é um trecho que depende, obviamente, totalmente da licitação da FICO 1. É continuidade, né? E seria uma rota mais longa quando a gente pensa no volume a partir de Lucas do Rio Verde. E, além disso, ela é uma área com adensamento produtivo importante. Ali é uma área bastante adensada, o que dificultaria ainda mais a questão das desapropriações, além de ser uma região com várias reservas indígenas ali no entorno, né? Mas o que eu queria deixar claro aqui é que não houve nenhuma mudança estrutural no plano de negócio para o corredor norte. Ao contrário, as projeções seguem muito fortes, o Arco Norte é cada vez mais consolidado e competitivo.
Desculpa, pessoal, eu estou saindo de um resfriado aqui, essa tosse está me incomodando. Tá? Nós temos aí muito conhecimento, né, e expertise nessa região. A nossa operação é a mais moderna, é integrada, e nós somos o único independente a continuar provendo uma solução de logística para aquelas tradings não verticalizadas. Isso nos dá muita tranquilidade para o atingimento do nosso plano de negócio. Não temos dúvida em relação ao volume potencial que podemos capturar ali, né? O que nós estamos discutindo agora é avaliar a forma como nós vamos ampliar nossa operação, tá? Ou seja, se vamos expandir de maneira mais gradual, acompanhando o incremento de volume, tá? E parece que esse será o caminho que a gente vai adotar, ainda não definido, ou se nós vamos investir numa expansão de maior escala, com a capacidade de forma, acelerando a capacidade de forma mais intensa. Então, nós temos espaço, inclusive, para ir aumentando a capacidade de forma mais simplificada e com menos necessidade de CAPEX no ano que vem. E dessa forma, nós podemos postergar um pouco os investimentos para o ano que vem. Então, são inúmeras as opcionalidades que nós temos. E eu passo a palavra aqui para o André Kubota para eu tentar recompor minha voz aqui. Pessoal, peço desculpa. Obrigado, Fábio. Indo para o slide 11, vemos o resultado do Corredor Norte no terceiro trimestre e nos 9 meses acumulados. Tivemos o maior resultado já obtido em um terceiro trimestre nesse corredor, mesmo em meio a esse cenário de quebra de safra de milho, o que mostra a força dos contratos que temos e a resiliência desse negócio. O volume caiu 40% no terceiro TRI de 2021, como resultado da quebra da safrinha de milho, mas o EBITDA cresceu 4,8%, ou seja, o incremento real de tarifa que tivemos no ano e o take or pay mais que compensaram essa queda. A margem de EBITDA ajustada ficou em 64,1%, maior margem de EBITDA ajustada que esse corredor já apresentou no terceiro trimestre, demonstrando claramente que os fundamentos da companhia são muito fortes. O volume ficou 19% abaixo do ano passado no período acumulado de 9 meses, refletindo o mesmo efeito que já comentei e compensado parcialmente por um volume melhor de fertilizantes. Com isso, o EBITDA ajustado ficou 20,9% superior ao mesmo período do ano passado, totalizando 306,6 milhões e margem de 66,5%. Houve uma expansão de quase 6 pontos percentuais na margem de EBITDA ajustada nos 9 meses, em um ano difícil como esse. Resultado que merece ser destacado e comemorado. No slide seguinte, de número 12, vemos o resultado da navegação costeira, onde fazemos o transporte de bauxita. Esse corredor seguiu com um desempenho muito consistente ao longo desse ano, sem grandes surpresas ou novidades. Nós já comunicamos desde o começo do ano, que o principal cliente desse corredor teve uma situação no pier de descarregamento que acabou contribuindo para que os volumes disponibilizados esse ano ficassem menores quando comparados ao ano passado. Isso foi um cenário pontual, o problema no pier já foi resolvido e aos poucos a produtividade caminha para um cenário mais normalizado. Então, ano que vem devemos ter volumes mais regulares. O volume ficou, portanto, 21% abaixo do terceiro trimestre, mas como o contrato é no formato take or pay, o EBITDA ajustado ficou apenas 14% na comparação trimestral, totalizando 33 milhões e com margem muito robusta de 57,1%. O EBITDA ajustado dos 9 meses ficou em 96 milhões, muito próximo ao EBITDA dos 9 meses do ano anterior, mostrando também a resiliência do negócio, mesmo diante do cenário de pressão momentânea de volumes, que caíram 37%, um pouco mais do que na visão trimestral, porque no primeiro TRI o problema do pier de descarregamento não tinha sido solucionado ainda. A margem do período também seguiu muito forte, ficando em 57,1%. No slide seguinte, mostra o resultado de Santos, que não teve operação durante o terceiro trimestre deste ano, em linha com o plano de negócios, já que está passando por reformas e modernização que trarão uma eficiência ainda maior para a operação a partir de 2022. No período acumulado de 9 meses, movimentamos 332 mil toneladas de fertilizantes e geramos um EBITDA de 7,4 milhões. Lembrando que foi um ano ainda de fase pré-operacional, sendo que há um potencial muito grande para a partir de 2022, já que o Porto de Santos é o principal porto de entrada de fertilizantes da região sudeste e o nosso terminal de Santos é o único disponível para a entrada de sal. Ainda quando falamos de sal, é importante segregar algumas coisas. Apesar de chamarmos o segmento de Santos de sal,
os dois projetos não são vinculados contratualmente. Existem diversas empresas que descarregam esse produto no Porto Santos e temos um leque de possibilidades nesse sentido, sendo que a demanda atualmente já é maior que a nossa capacidade. Com relação ao projeto de sal que temos no Rio Grande do Norte, como já comentamos anteriormente e como também foi destaque em várias matérias na mídia, estamos com questões regulatórias relacionadas ao início de operação deste projeto. Vocês acompanharam pela mídia e isso ficou notório, já que sofremos um revés regulatório com o objetivo de se viabilizar o leilão de um terminal público naquela região. Nós chegamos, inclusive, a analisar o edital desse leilão e percebemos que era um projeto sem viabilidade econômica, com VPL negativo, e por isso optamos por não participar e seguir com uma demanda judicial para viabilizar a nossa operação. Nesse contexto, estamos aguardando os trâmites legais, sendo que nesse momento ainda não consideramos o projeto como encerrado e justamente por isso não realizamos o guidance para exclusão do resultado que seria gerado por ele no longo prazo no guidance de 2025. A Hidrovias tinha todos os pareceres técnicos favoráveis para essa operação e a solução logística que desenvolvemos é muito mais eficiente e moderna que a solução existente hoje, o que tornaria a logística de sal muito mais competitiva naquela região. Manteremos vocês informados sobre os trâmites regulatórios sempre que tivermos novidades e qualquer mudança relacionada a este projeto. De toda forma, muito importante mencionar que para todos os projetos dessa companhia temos sempre um plano B e outras opcionalidades que podem ser agregadas. Nesse caso especificamente, o investimento realizado foi em um ativo flutuante que funcionaria como porto flutuante e que pode facilmente ser transferido para operar em outras regiões. Poderíamos, por exemplo, utilizar esse ativo para adiantar a expansão do Corredor Norte. Isso significa que esse investimento não seria perdido e que, caso o projeto SAL não seja levado adiante, teríamos uma redução do CAPEX necessário para a expansão do Norte, por exemplo. Com isso, volto a palavra ao Fábio, que fará as considerações finais e abrirá para perguntas e respostas. Tá ótimo, obrigado, Kubota. Eu vou tentar ser breve aqui nos comentários finais e deixar espaço aqui para a nossa interação. Então, indo lá para o slide 15, queria reforçar que, além dos fundamentos muito sólidos aí que a gente está apresentando, temos inúmeras vias de crescimento para a companhia. Nós já iniciamos o ano que vem com uma base de volume contratada muito significativa, como eu comentei, isso é uma característica do nosso negócio. Todos os corredores onde operamos, né, e isso nos dá tranquilidade de que, se comprovando um cenário mais positivo de safra e condições melhores do Rio, nós podemos ter um resultado muito forte em 2022, é nisso que a gente acredita e é para isso que nós estamos nos preparando, né? O time de engenharia, de inovação tecnológica continua trabalhando incansavelmente para melhorar, né, a produtividade das operações, criando soluções cada vez mais competitivas, mais modernas e que tenham um custo mais baixo. Além de buscar cada vez mais soluções que são sustentáveis, né, e contribuam com uma melhor gestão para evitar os impactos de mudanças climáticas, que deveria e é um tema material para todas as empresas do nosso setor. Eu acho que, na verdade, é um tema material para qualquer empresa hoje, né, que atua no setor logístico. Vocês devem ter visto aí no nosso release que nós fizemos o nosso primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa e nós ficamos muito satisfeitos aí com o resultado que obtivemos. Nós temos uma vocação para ser um modal mais limpo, né, e ainda assim encontrar caminhos que nos mostram como podemos ser ainda melhores, ainda mais limpos e mais eficientes, né? Não há um modal mais ambientalmente responsável, socialmente responsável para se transportar grandes volumes a grandes distâncias do que o modal hidroviário. Então, por fim, a gente vislumbra inúmeras novas vias de crescimento para a companhia, né, com desenvolvimento de novos projetos, de novos contratos e até mesmo eventuais aquisições que possam ter sinergias com o nosso negócio, trazendo maior diversificação e maior integração para as operações. A companhia continua fazendo isso, mesmo num ano com essas restrições que observamos que fogem ao nosso controle, como quebra de safra e como condição de rio. Nós fizemos uma aquisição muito importante no Corredor Sul, né, que foi a aquisição da Imperial, que nos deu condição, inclusive, de passar por essa crise de forma melhor do que se não tivéssemos disponibilidade desses ativos. Nós comentamos aí que esses ativos nos deram pelo menos 2 meses a mais de navegação, se comparado à frota que tínhamos sem a disponibilidade desses ativos, né? Então, a lógica, a gente continua não querendo ser apenas um transportador logístico que carrega, né, cargas de uma ponta para outra, mas a vocação da companhia é cada vez mais ser um player de logística integrada, mais eficiente, mais moderno e competitivo no Brasil e na América do Sul, né? Ancorado aí com uma base muito robusta de cliente,
né, e com uma atuação em mercados muito resilientes, mercados que já comprovadamente, durante esses 10 anos de existência da companhia, se mostraram muito resilientes às intempéries aí, macroeconômicas e crises que passamos. Então, indo para o slide 16, eu concluo aqui a apresentação com a mensagem de que nós tivemos sim um ano difícil, né? Um cenário adverso nos principais corredores que nós operamos, com um cenário macro muito instável, num ano de pandemia, ou seja, uma combinação rara de fatores que, na verdade, fogem ao nosso controle, mas que serviram, na verdade, para mostrar que temos um negócio muito sólido, muito robusto, muito resiliente. Eu não canso de repetir que fundamento se prova na crise. Nós estamos falando aí de entregar um resultado no ano bastante consistente e muito próximo com o resultado que entregamos no ano passado, que foi um ano de muito mais normalidade, foi um ano de comparação muito forte. Só lembrando aqui que no ano passado nós tivemos safra recorde no Brasil e as condições de navegação muito mais satisfatórias no Sul. Essa é a base de comparação para esse ano. Nós estamos aí, né, com a perspectiva de fazer resultados muito próximos ao do ano passado, num ano onde a gente teve praticamente uma tempestade perfeita. Eu entendo que isso é uma demonstração muito clara de resiliência, de robustez do modelo de negócio, e a gente então passa por esse ano e entra o ano que vem com perspectivas muito melhores. Então os fundamentos, né, de longo prazo eles estão intocados, a tese é muito sólida, a companhia está cada vez mais preparada para se consolidar como o maior player de logística hidroviária integrada da América do Sul, né? E é nisso que nós estamos trabalhando. E eu agradeço aí, então, a vocês pela atenção e aí por participar do call, e nós nos colocamos à disposição aqui para responder quaisquer outras dúvidas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, Fábio. Bom dia, Kubota. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Tem alguns tópicos que eu queria discutir. Vou tentar ser breve nas perguntas. Duas perguntas mais rápidas aqui. Uma é sobre desse volume que não passou no trimestre e vai passar no quarto tri. Se vocês podem compartilhar conosco qual é o valor que seria, vamos dizer, um resultado extraordinário a mais a ser realizado agora no quarto trimestre. Um outro tópico é também sobre como andam as negociações para novos contratos de take-or-pay, e aí acho que em duas vertentes, né? Tanto vamos dizer, da operação corrente do próximo ano e também se houver algum interesse de contratos mais longos ou de estender, vamos dizer, essa capacidade contratada que vocês já têm ao longo do tempo. Um outro tópico que eu queria tocar é sobre o projeto de Porto Velho. Não sei se vocês têm ainda ou já têm uma estimativa de timing, quanto CAPEX tem pela frente. E tinha mais um tópico sobre o guidance, mas deixa eu parar aqui para não ficar muita coisa de uma vez e eu faço follow-up depois. Bom dia, Regis. Obrigado aí pela presença e pelas perguntas. Eu vou começar aqui com a primeira, depois eu passo para o Fábio responder as outras duas, tá? Em relação a esse tema do volume, basicamente, só para deixar claro, a gente tem o carregamento dos volumes, tá? Isso, obviamente, a gente já contabiliza ou coloca, né, nos volumes capturados, e dado um critério contábil de entrega até o final no porto de destino, o reconhecimento da receita ele ainda não é feito, tá? Então, em termos de volume, basicamente os volumes impactados foram principalmente o de minério e o de grãos, tá? Nos meses de setembro, que começaram as viagens ao longo do mês de setembro, mas elas não foram finalizadas ainda. Em termos de números, é perto do volume de 10% do volume total do trimestre, tá? E aí eu vou passar a questão aí dos contratos de Porto Velho para o Fábio. Obrigado, Kubota. Contratos, né? A gente, como eu comentei, nós partimos já de uma base mais de 50% contratada e a gente negocia aí para o ano que vem, está negociando para o ano que vem os volumes adicionais. A nossa perspectiva e a nossa
intenção é de ter a capacidade plena no ano que vem. É o que a gente imaginaria que aconteceria esse ano, mas em função da quebra de safra, e não foi só a Hidrovias, foram os outros players também, acabou não acontecendo. Então, ano que vem a gente volta à mesma perspectiva dentro de uma normalidade de safra, de ter o volume total contratado para o ano que vem. Em relação ao contrato de take or pay, eu posso te adiantar que, como a gente está aproximando agora da capacidade plena e ano que vem a gente já deverá atingi-la, nós estamos discutindo sim alguns contratos de mais longo prazo em regime de take or pay, como a gente vinha antecipando. Então, acredito que a gente deva ter notícias aí ainda agora nesse quarto trimestre de algumas iniciativas comerciais que vão nos dar a condição de alongar um pouquinho mais esse contrato, além dos que nós já temos, que vocês conhecem, que são da Sodro e da COFCO. Tá? E não dá para adiantar ainda, são negociações, mas bastante avançadas para a gente ter volume contratado por mais de um ano, dado esse cenário de que a Hidrovias continua sendo o único provedor de logística integrada, oferecendo capacidade fracionada, e a partir do ano que vem eu estou com ela tomada. Então, quando os clientes começam a perguntar como é que eu garanto capacidade no seu sistema, a resposta é me dando um contrato de longo prazo. Né? E assim a gente vem discutindo. Tá? Então, de novo, a gente deve ter algumas novidades aí para compartilhar com vocês em breve. Tá? Em relação a Porto Velho, a gente continua com o projeto de Porto Velho para diversificar o corredor. Né? Porto Velho é uma área de influência que hoje é dominada por players que são integrados, mas que também não oferecem capacidade para aquelas tradings que hoje operam mais na rota Miritituba, Vila do Conde, ou se fazem com limitação, e a gente vai ser um provedor de logística integrada, oferecendo serviço assim como a gente faz na rota Miritituba, Vila do Conde. O projeto de Porto Velho, a gente está com um plano de começar o quanto antes, né? E começar o quanto antes significa talvez começar de forma gradual, fazendo primeiro navegação, né? E aí obviamente carregando e descarregando com terceiros. A gente já está com o nosso projeto de licenciamento em andamento para o nosso terminal. Nós temos a possibilidade, o André Kubota comentou, dependendo do andamento do nosso ativo para o projeto SAL, de realocar o nosso ativo, que é o Potiguar, que é um transbordo, também para a rota de Porto Velho. Então, Porto Velho, a gente está aí mirando, se possível, começar a operar com navegação de forma mais incipiente, mas já está presente ano que vem, e a partir lá de 2023 começar com descarga, com carga e descarga. Esse é o projeto Porto Velho, ele continua em andamento. Ótimo, obrigado, Fábio, obrigado, Kubota. Se me permite abusar e fazer só mais uma aqui. Pois não. Se eu calculei bem aqui, o guidance para o quarto trimestre faltam 90 milhões para chegar no low. E aí a pergunta é um pouco, quer dizer, em vista dessas dificuldades todas, sabendo que o quarto trimestre deve ser o período mais afetado, né, por essa quebra da safra de milho, e que ainda tem os impactos da navegação certamente já sentidos ao longo do mês de outubro e ainda baixo, né? Eu vi se vocês, quer dizer, quão arriscado, qual o nível de probabilidade que vocês atribuiriam a esse guidance, mesmo low do guidance. Ele é fácil de atingir, é desafiador? Oi, Regis, aqui o Kubota falando. Em relação ao guidance, a gente está mantendo ele, tá? Em relação aos pontos que você comentou, em relação à safra de milho, acho que não está acontecendo nada muito diferente do que a gente já tinha previsto, tá? E como a gente comentou, a gente tem bastante proteção ali, e os volumes que a gente tinha considerado, eles estão sendo cobertos pelos contratos ali de longo prazo de take or pay, tá? Em relação ao Sul, obviamente que para o guidance, a gente confirma, mas com uma visão, obviamente, de dezembro, tá? Então, em dezembro, seguindo as projeções que a gente tem atualmente, a gente segue com o nosso guidance normalmente, tá? Ótimo, obrigado, Kubota. Nós vamos buscar o número, e a gente entende que tem como buscar o número. Essa é a nossa posição. Muito claro, Fábio. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta aí.
Eu tenho duas perguntas. Uma é em relação a aquisições, né? Vocês falaram que a aquisição da Imperial Logistics foi crucial, né? A gente vê que as barcas realmente fazem diferença na operação. Queria saber se inclusive, isso está em um dos pilares aí da conclusão que vocês colocaram, né? Se vocês têm uma ideia ou um pipeline já definido para novas aquisições, se vocês já têm discussões a respeito de novas aquisições em outros projetos, né? Queria saber um pouquinho sobre essa vertente. E também tem uma outra pergunta relacionada à recompra de ações, né? A gente tem visto uma série de baixas aí no valor do ativo. Eu queria saber se vocês têm pensado em algum tipo de recompra de ações para poder, visto o nível dos preços atual, né? Queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Tá bom, Felipe, obrigado. Fábio aqui. Deixa eu pegar a primeira e aí a segunda eu passo para o Kubota. Aquisição e M&A, assim como o BD, sempre foi um vetor de crescimento para nós, né? E continuará sendo. Então a gente tem um pipeline robusto, sim. A gente tem várias alternativas em análise. Lembrando, fizemos lá em 2017 a compra dos ativos da Login, fizemos mais recentemente agora a compra dos ativos da Imperial, né? E a gente continua analisando, tá? Ou seja, há um foco maior no Corredor Sul. O Corredor Sul ainda tem uma possibilidade de consolidação maior, mas sem dúvida nenhuma a gente continua analisando alternativas. Agora, de forma muito cuidadosa e muito responsável do ponto de vista da alocação de capital e da nossa estrutura de capital, né? A gente tem que observar, obviamente, o nível de alavancagem da companhia. Nós tivemos um spike muito em função de variação cambial não caixa, lembrando que a nossa dívida está perfeitamente redeada do ponto de vista de caixa, à medida que nós geramos em dólar, né, o montante suficiente para servir essa dívida até o vencimento, mas isso obviamente torna o nosso balanço um pouquinho mais volátil, mas não há exposição de caixa aí. Dito isso, nós continuamos aí, vamos continuar analisando alternativas de aquisição, obviamente muito atento a manter uma estrutura de capital que seja equilibrada e que seja saudável para a companhia, tá? De novo, mais focado no Corredor Sul, mas não limitado a ele, tá? Então, com relação à visão de M&A, é isso, continua no nosso pipe, continua com uma área focada em buscar soluções e alternativas que sejam vantajosas para a companhia. E, Felipe, em relação à recompra, a gente analisa recorrentemente nossa alocação de capital, então a gente é muito consciente em relação a como a gente faz essa alocação. Nos níveis que a gente enxerga hoje, a gente entende que sim, é bastante atrativo, e dentro do nosso pipeline de projetos, seja de novos negócios ou de aquisição, isso é sempre uma opção, tá? Então hoje a gente não tem nada aprovado, mas é uma discussão que a gente tem de forma recorrente e sim, a gente entende que isso é uma oportunidade também dentro do nosso portfólio. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta vem do webcast, de Carlos Herrera, da Condor Insider. Tem algumas perguntas. A primeira é: com a queda do minério de ferro, os contratos com as empresas do setor sofreram alguma mudança? E a segunda é: vocês têm uma expectativa sobre a evolução da crise hídrica olhando para 2022, 2023? Tá ótimo, deixa eu responder, Carlos. Primeiro, com relação à queda do minério, né? É uma queda relativa, Carlos, porque o minério continua num patamar bastante atrativo quando você olha para níveis históricos. Então, ou seja, a resposta é não há qualquer impacto nos nossos contratos, né? Mas ainda assim, nesse nível de preço, é um preço interessante para as mineradoras. Lembro que o minério já teve a preços muito mais depreciados do que esse agora, né? Então, como eu comentei, ele estava num high histórico, ele caiu, mas ele ainda está num patamar que a gente acredita que é um patamar de competitividade para as mineradoras, tá? Então, mas a resposta é não, até porque os nossos contratos de minério
eles não levam em consideração e não tomam o risco de preço da commodity. Esse é um risco tomado pelo nosso cliente, faz parte do negócio deles, né? Mas ainda assim, nos níveis atuais, não. A limitação nossa de escoamento de minério este ano foi única e exclusivamente em função de restrição de calado no Rio. E não em função de mercado, não em função de condição de competitividade ou preço do minério. Se nós estivéssemos com o Rio dentro de uma hidrologia normal, a gente teria feito provavelmente a capacidade plena do nosso contrato com a Vale. Tanto é que a Vale chamou a totalidade dos comboios porque enxergava que nesse nível de preço ela teria interesse em usar a capacidade plena. E aí eu já pego um gancho para o segundo ponto. A nossa perspectiva para o ano que vem, Carlos, ela é uma perspectiva de recomposição, né, dos níveis do Rio. Quando você vê eventos dessa magnitude, historicamente, você tem um ano onde cai, você fica um ano mais baixo, que é este ano, e depois você tem um ano de recomposição. Então a coisa se comporta como se fosse um U, né? E é o que a gente espera para o ano que vem. Então, a nossa perspectiva, com base nas consultorias que a gente tem também para o ano que vem de regime hídrico para a hidrovia Paraguai-Paraná, é uma condição de rio mais parecido com 2020, como eu comentei na apresentação, mas com uma distribuição temporal diferente. 2020 a gente começou melhor e caiu. Eu acho que 2021, 2022 a gente começa ainda em recuperação e melhora, tá? Mas no final a gente deve gerar uma capacidade de navegação mais próxima a 2020 do que 2021, o que para a gente é melhor, porque esse ano foi muito restritivo, tá? Agora, por outro lado, Carlos, isso não nos leva a uma conclusão de que há uma mudança estrutural nesse regime, né? O rio é sazonal, há períodos onde ele atinge baixa. No gráfico que a gente mostrou aqui na apresentação, está disponível para vocês. Vocês podem ver que há registros de mínimas históricas, até de cenários abaixo do que foi esse ano, né? E em muito tempo atrás. Então, é uma característica normal do rio, a sazonalidade é normal no rio e ela, inclusive, levada em consideração nos nossos contratos, à medida que, por exemplo, a gente não é nem obrigado a navegar um mês do último quarto trimestre no nosso contrato com a Vale, por exemplo, porque já se espera que a gente tenha um mês de baixa, seja ele outubro ou novembro. Isso já é esperado, tá? Então é isso, ano que vem a gente espera uma recomposição, mesmo que ainda abaixo de níveis históricos, melhor que esse ano. Obrigada. A nossa próxima pergunta é de Fernanda Requier, BTG Pactual. Oi, Fábio, Kubota, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas que eu queria explorar um pouquinho. O primeiro é com relação à estratégia comercial que vocês devem adotar aí no Corredor Norte, principalmente. Fazendo um follow-up ali, a primeira pergunta que o Regis fez, vocês comentaram que vocês estão querendo rodar ali com capacidade plena. O que vocês estão pensando em estratégia, assim, no trade-off entre tarifa e volume? A estratégia seria priorizar volume e talvez abrir mão um pouquinho de tarifa? Como é que vocês estão vendo isso para o ano que vem? E o segundo ponto, explorando o CAPEX, né, que vocês comentaram que vocês teriam espaço para reduzir, postergar investimento, quanto que você acha que seria o mínimo necessário ali para o ano que vem que vocês conseguiriam rodar mais ou menos, né? Ou seja, o que seria o nível de CAPEX de manutenção que vocês conseguiriam rodar? Obrigado. Não, obrigado, Fernanda. Deixa eu fazer a primeira aqui, depois eu passo para o Kubota. A estratégia está voltada para a gente otimizar a capacidade, Fernanda. A gente tem aí um ganho de produtividade no sistema em mantê-lo cheio muito grande, né? Então isso nos dá, obviamente, flexibilidade. Qual é a estratégia para responder a sua pergunta? Primeiro, a gente já parte de um volume contratado. Esse é o ponto, né? Importante, diferencial com outras empresas aí de logística. Segundo, quem começa a tomar capacidade primeiro, e essa negociação que a gente está agora, e eu não posso ser mais específico porque a gente está no meio de negociações comerciais exatamente nesse sentido, a gente consegue dar alguma vantagem. E quem fica por último, obviamente, está sujeito a tarifas maiores, porque, obviamente, vai ter que ser alocado ali pontualmente no nosso sistema. Nós temos um pool, nosso sistema é um sistema de pool. Então, a gente precisa, quanto mais eu asseguro de volume, maior previsibilidade eu tenho na cadência da utilização do sistema, maior produtividade eu consigo desse sistema. Então, a estratégia é, partindo de novo dos contratos de longo prazo, negociar contratos de maior volume, tá? Onde a gente toma esse volume primeiro e deixar, se for o caso, um pouquinho mais para frente, em condições um pouco melhores,
de tarifa para quem quiser vir no spot e precisar de acessar o sistema de forma mais emergencial. Essa é a estratégia, Fernanda, mas para conseguir encher a capacidade é importante, a gente tem um ganho de produtividade muito grande quando a gente mantém essa capacidade a mais cheia possível. E sobre o CAPEX, Fernanda, você está correta. Primeiro que a gente obviamente tem ganhado bastante eficiência operacional, tá? Então também alguma porção do CAPEX a gente tem conseguido ganhar um tempo adicional sem prejudicar as capacidades que a gente tem no sistema, tá? Em relação ao CAPEX de manutenção, quando você olha nos últimos 9 meses, a gente teve um CAPEX de manutenção de 59,3 milhões de reais. Lembrando que estruturalmente esse business ele tem um CAPEX de manutenção bastante reduzido, né? É o CAPEX basicamente dos ativos de navegação e nos terminais, que é muito baixo. A gente não tem CAPEX nas nossas vias, né? Então nossas vias elas são navegáveis. Em relação ao número específico para o ano que vem, a gente ainda não tem nenhum guidance, tá? Mas em relação à manutenção, acho que é uma boa proxy o que a gente teve nos novos meses. Lembrando que especificamente esse ano também a gente teve dentro desse CAPEX de manutenção a docagem de um dos navios de cabotagem, né, de navegação costeira, que acontece de 5 em 5 anos, tá? Então acho que aí é um bom ponto de partida para você ter uma ideia do que seria manutenção. Tá ótimo, pessoal. Obrigada pela resposta. Obrigado. Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1, estrela 1. Temos mais uma pergunta vinda do webcasting. A companhia poderia falar um pouco sobre o impacto da inflação dos combustíveis no custo e perspectivas de repasse no preço? Em relação, André Kubota falando, em relação à inflação de custos, obviamente isso é uma coisa que a gente é bastante atento. A gente tem um modelo de negócio em que a gente tem os contratos de longuíssimo prazo, lembrando que isso são em todos os corredores, né? Então no corredor sul praticamente 100% da capacidade, no de navegação costeira também 100% da capacidade contratada. No corredor norte, como o Fábio comentou, a gente tem mais da metade nos contratos de longuíssimo prazo. Todos esses contratos, a gente tem repasse de inflação, não só nos combustíveis, tá? Então, a gente tem repasse de inflação dos nossos 2 principais itens de forma direta, então combustível e mão de obra, e o restante com inflação nos nossos contratos de longo prazo, ou seja, basicamente ali um pass-through, um hedge de margem no longo prazo, tá? Obrigada. Mais uma pergunta aqui do webcasting. Sobre o consumo de capital de giro no trimestre e no acumulado do ano, vocês poderiam explicar melhor essa variação, principalmente nas linhas de contas a receber e adiantamento a fornecedores? É esperado uma reversão desse capital de giro? Vocês comentaram que continuam acreditando na viabilidade do projeto de sal e, portanto, não o excluíram das projeções de longo prazo. Vocês poderiam me dizer quanto o projeto de sal representa de guidance de 1,35 a 1,5 em 2025? André Kubota de novo. Em relação à primeira pergunta, num ano que a gente tem atípico, como a gente está tendo esse ano, em relação ao capital de giro, alguma parte do capital de giro ele tem sido negativo na contas a receber, basicamente porque a gente tem a cobrança de take or pay. Em alguns corredores ele é cobrado trimestralmente, tá? Mas obviamente que a gente recebe depois do fechamento do trimestre. Então, grande parte dessa variação, ela é revertida no momento em que recebo os contratos de take or pay, que é logo após o fechamento do trimestre. A gente fecha o trimestre, a gente fatura os take or pays e a gente recebe no mês subsequente, tá? Então, sim, ele é revertido. Na parte de adiantamento de fornecedores, isso é uma conta um pouco menor, mas basicamente ali é mais relacionado a alguns investimentos que a gente tem feito
principalmente no investimento dos projetos que a gente está implementando. Tá? Em relação à segunda pergunta, em relação ao guidance de CAPEX, a gente não tem e não dá o breakdown de CAPEX por projeto ou por corredor, então esse número a gente ainda, obviamente, a gente não dá o disclosure. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de voltar a palavra ao Sr. Fábio Schettino para as considerações finais. Muito obrigado. Eu queria reforçar, de novo, a gente está terminando o ano, né, um ano difícil, acho que não só para Hidrovias, né, para os demais aí, operadores logísticos em função de fatores externos e que fogem ao nosso controle, mas eu costumo dizer internamente que eu não consigo pedir que chova, nem que não quebre safra, né? Mas a gente consegue pedir margens robustas e é o que a gente está apresentando. A gente consegue pedir market share, ou crescimento de market share quando a situação se deteriora, é o que a gente apresentou, tanto no sul quanto no norte, né? E ano que vem é um ano que a gente zera o taxímetro, não há correlação estatística de quebra de safra de um ano para outro, então as perspectivas de 2022 para o norte são muito boas, e a gente já vê um ponto de inflexão e uma reversão também na situação do Rio. Então, os fundamentos de longo prazo estão intocados, os guidance de longo prazo estão mantidos, né? E a nossa crença de que essa é uma tese vencedora, né? E que está suportando, né, o escoamento de produtos onde o Brasil é global player, onde o Brasil tem vantagem competitiva global, e essa tendência não vai mudar. O nosso principal alicerce é esse, né? Essa sempre foi a nossa tese desde o início. Então, esse ano é um quebra-mola que não nos tira da trajetória, ele de novo foge ao nosso controle, e nós entendemos que, ao contrário, né, eu acho que os pilares estratégicos, como a gente comentou, né, de ativos de primeira linha, de contratos de longo prazo, de clientes de primeira linha, eles, na verdade, nos deram uma condição de passar por esse ano de forma muito satisfatória, em meio à dimensão desses impactos externos. Tá? Então, reforçar aqui, né, a confiança do management para que a partir do ano que vem nós voltemos aí a uma situação de mais normalidade. Tá? E aí seguimos nossa trajetória de crescimento, sem abandonar, obviamente, os dois vetores aí de novos negócios, que a gente continua muito ativo, e também de M&A, porque há oportunidades, elas continuarão sendo avaliadas e capturadas. Tá? Muito obrigado. A teleconferência da Hidrovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.